Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, boa noite a todos, queridos. Glória a Deus por essa noite. E o assunto que nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais é algo de suma importância para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida como servos de Deus, né? Então eu botei o slide, está aí. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o fruto do Espírito. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:22, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Gálatas no capítulo 5, versículo 22. Amém? Fruto do Espírito. Glória a Deus. Acharam? Amém. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pode sentar, dando glória a Deus em nome de Jesus. Eu vou pedir ao irmão Paulinho que coloque o outro slide. Tá, obrigada. Eu botei os slides em sequência. Eu queria só ressaltar para os irmãos que nós falamos fruto do Espírito. É um fruto, pode ficar lá por gentileza, pode. É um fruto com 9 elementos. Então, nós não falamos frutos, falamos fruto. O fruto do Espírito, gerado pelo Espírito. É um fruto com 9 elementos. Eu não tinha em casa, mas eu poderia, de repente, mostrar para vocês uma tangerina, ou uma mexerica, uma polca, né? Conforme a localidade que fala. E ali é um fruto, é o fruto, a tangerina. Sendo que se você abrir, você vai ver alguns gomos que está ali no fruto. Então, o fruto do Espírito é o fruto, queridos. E o fruto do Espírito é o caráter de Deus gerado em nós. Amém? E nós, como servos de Deus, nós temos que frutificar para o Senhor. E alguns frutos que nós vamos estar falando rapidamente. O primeiro é o amor, que é a Deus e ao próximo por amor a Deus. Então, esse amor a Deus, esse amor ao próximo, né? O amor é a essência de Deus, é o fundamento de tudo. Se não houver amor, diz lá em 1 Coríntios 13, nada seríamos, nada adiantaria. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que vai falar aos nossos corações. Ainda que eu falasse, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, o fruto do Espírito, algo que Deus tem que gerar dentro de cada um de nós, é o amor. Esse amor tem que estar prevalecendo em nossas vidas. Amor para com Deus em primeiro lugar, onde diz o Senhor, amar a Deus em primeiro lugar. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao teu irmão, não porque ele é do jeito que você gostaria que ele fosse, ou porque ele é parecido com você, não. Amar porque é um filho de Deus. Amar porque ele também é a expressão de Deus aqui na terra, com todos os seus defeitos e suas falhas, como nós temos. Então, esse é o fruto gerado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor quer gerar em nosso coração, amor. O segundo elemento desse fruto, gozo, pelo qual pode-se entender a alegria na interação com os amigos ou antes um constante deleite em Deus. Então, essa alegria, esse gozo, se deleitar em Deus, alegria nos relacionamentos, é um fruto do Espírito, elemento do fruto. Terceiro, paz com Deus e a consciência, um temperamento e um comportamento pacífico para com os outros. Querido, a paz é um fruto, é um elemento do fruto do Espírito. E essa paz você tem no teu temperamento. Você tem paz em meio às adversidades. Você tem paz ao relacionar com as pessoas
tem paz em meio às dificuldades da tua vida. A paz que excede todo entendimento, o elemento do fruto do Espírito. Longanimidade, paciência para conter a ira e o contentamento para suportar os danos. Então, ser longânimo, né? Não se irar, a torta é direito, mas você ter um temperamento longânimo. Você ter um temperamento longânimo para suportar os danos, as dificuldades que se levantam sobre a nossa vida. Muda o slide. Benignidade, uma suavidade de temperamento que nos dispõe a ser afáveis e gentis e facilmente tratáveis quando alguém nos ofende. Então, ser benigno é ser gentil. E como isso é difícil? Encontrar pessoas que são gentis, que são educadas, que têm essa benignidade, que ajuda o seu próximo, que está disposto a ajudar, ser afável. Bondade. Bondade é gentileza, beneficência que é demonstrada no fazer o bem a todos quando temos a oportunidade. Tem provérbios que fala assim: faça o bem, não negues, tendo as tuas mãos a fazer. Então, ser bom, né? Desejar fazer o bem. Fé, fidelidade, justiça e honestidade naquilo que professamos. Querido, se você professa a palavra de Deus, você tem que ter fé, você tem que ser fiel a esta palavra. Mansidão, de forma a não ser facilmente provocado, e quando formos ser logo pacificados. Ser manso, né? Tem pessoas que qualquer coisa já o provoca, já tira daquele estado de mansidão, né? É facilmente provocado, facilmente se desequilibra. E o Senhor não deseja que nós venhamos a gerar isso, mas gerar o elemento do fruto que é mansidão, que também está falando de temperança. Temperança não só no comportamento, mas também no comer, no beber, nos prazeres da vida, de forma a não ser excessivo e moderado no uso dos mesmos. Agora, interessante. Agora, como que nós vamos conseguir exercer o fruto do Espírito? Eu estava deitado e o Senhor falou nitidamente ao meu coração: é necessário morrer. Amém? Para gerarmos o fruto do Espírito é necessário morrer. E eu quero que peço, irmão, que abra. Para gerar o fruto do Espírito, você tem que morrer. Que negócio é esse, irmão? Abra lá em nome de Jesus. Romanos, pode permanecer nessa tela, Paulo. Romanos 6, versículo 10 ao 22. Porque na nossa carnalidade, na nossa humanidade, nós não vamos conseguir. É necessário morrer para gerar, aleluia, o fruto do Espírito. Romanos 6, lá no versículo 10, vai falar o seguinte: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentastes por servos para obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes à correção, à forma da doutrina que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentei os vossos membros para servires à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte.
Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Queridos, para frutificarmos para Deus, para gerarmos o fruto do Espírito, nós temos que morrer. A velha natureza pecaminosa, o velho homem, você tem que nascer de novo. Nicodemos, quando esteve com Jesus, ele falou: é necessário nascer de novo, aleluia! A velha natureza, ela tem que morrer. Agora, se nós ficarmos alimentando a velha natureza, ela vai continuar produzindo frutos de morte sobre as nossas vidas. E quantos, quando estavam fora da presença de Deus, eram tão corajosos, tão valentes, para fazer tantas coisas aí no mundo, né? Faziam coisas absurdas, não tinham medo, eram arrogantes, encaravam situações e frutificavam para o diabo. E agora, na presença de Deus, onde está toda aquela coragem, onde está toda aquela ousadia? Cadê os frutos para a santificação? E o Senhor fala: você morreu para o velho homem, mas você não ficou morto no estado de inércia. Você tem que nascer de novo, nascer para gerar em Deus, para frutificar em Deus, frutos dignos de justiça, para a santificação, para a glorificação do nome do Senhor. Como uma semente, querido, que tem que morrer para frutificar. Nós somos assim. E a segunda passagem que eu coloquei para nós estarmos meditando, João 12, 24. Abra lá em nome de Jesus. Primeiro passo para você frutificar, você gerar o fruto do Espírito, você tem que morrer. Isso é um pouco assustador, mas é necessário. Aleluia. João capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 24, o Senhor nos fala: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. É necessário morrer. É necessário se lançar. É necessário se abrir para Deus. É necessário abrir o coração para o Senhor. É necessário deixar de lado aquilo que te prende na sua velha humanidade, na sua carnalidade, e falar: Senhor, eu desejo que isso seja mortificado na minha vida, em nome de Jesus. E que o meu coração seja uma terra fértil, para que venha germinar a semente da tua palavra, que eu possa frutificar para o Senhor. Eu não quero amar a minha vida e viver somente nos meus deleites, naquilo que eu penso, mas eu quero sim, Senhor, por amor a Ti, morrer, perder a minha vida, o meu eu se entregue ao Senhor, como um grão que caia na terra. Se ele ficar só por cima da terra, ele não vai brotar, mas se ele morrer, ele vai frutificar, ele vai gerar, ele vai crescer, ele vai produzir, ele vai alimentar aqueles que têm fome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós não somos suficientes em nós mesmos. Precisamos entregar nossa vida para Jesus, mas de todo o nosso coração. Se desejamos que haja em nós esse frutificar, o fruto do Espírito fluindo dentro de nós, se olhamos para dentro de nós, ainda reconhecemos áreas que não está fluindo o fruto do Espírito, algo tem que morrer dentro de nós, alguma coisa tem que mortificar dentro de nós, para que gere vida de Deus. Não tem como dois corpos habitarem no mesmo local. O Senhor Jesus, ele fala aqui, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém me servir, siga-me. É necessário aborrecer muitas vezes a nossa vontade, o nosso eu, negar a nossa vontade, morrer aquilo que desejamos tanto, mas quando entendemos que o Senhor está requerendo de nós, para seguir a Jesus, para frutificar no Senhor. Aqui uma outra passagem fala lá em Gálatas 5:24, eu quero que você abra em nome de Jesus, ainda sobre esse primeiro tópico. E para frutificar, primeiro temos que morrer. Gálatas 5:24, ele fala o seguinte:
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência significa desejos acelerados. Aquilo que eu não controlo, aquilo que parece que é mais forte do que eu. Mas ele fala o seguinte, aleluia. Se os que são de Cristo crucificaram, quem tem que crucificar somos nós. Nós que temos que tomar um posicionamento de colocar na cruz, de crucificar e não de fazer reinar. Porque nós entendemos o seguinte: quando o meu eu está reinando, Cristo continua crucificado. Aquele sacrifício ainda não foi completo. Mas quando o meu eu é crucificado, quando as minhas paixões são crucificadas, as concupiscências, meus desejos acelerados, quando eu morro para Jesus, Ele reina, Ele vive dentro de mim. E começa um processo de crescimento, de frutificação, para a glória do nome do Senhor. Mas isso tem que partir, querido, um desejo de cada um de nós. Um reconhecimento, Senhor, é necessário. Eu quero. Eu não quero ficar na Tua presença, Senhor, e não frutificando para o Teu reino, e não gerando fruto do Teu Espírito. Senhor, mas eu quero ser, aleluia, uma árvore frutífera. Eu quero, Senhor, glorificar o Teu santo nome. Então, o primeiro processo é morrer. Depois, querida, a semente morre, ela começa a crescer. Ela começa a desabrochar. Como é que ela cresce? Lá em 2 Pedro 3,18. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Pedro 3,18. E fala aqui: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Você morreu, aleluia. Você entregou sua vida para Jesus. Você crucificou a sua carne. Você se rendeu pela vontade de Deus. Você não pode ficar por aí. É necessário um crescimento. E para você crescer, você precisa receber algo de Deus. Você precisa crescer na graça. Você precisa reconhecer a bondade de Deus sobre a sua vida. Porque quando vier o dia mau, que o inimigo tentar articular na tua mente que você não tem valor e que ninguém te ama, você tem que crescer nessa graça e falar: não, peraí, teve um que morreu por mim. Teve um que pagou o preço pela minha vida. Aleluia. Eu não merecia, mas o meu Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, Ele olhou lá do céu e entregou o seu único filho, unigênito, o seu bem precioso, para morrer em meu lugar, para levar sobre ele os meus pecados. Então você tem que ter esse crescimento dentro do teu coração. Você tem que ter esse reconhecimento dentro do teu coração. Você tem que ver a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Porque quando vier o dia mau, você não se abater, você não ser aquela semente que está morrendo, que não está frutificando, mas crescer, aleluia, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, se alimentando daquilo que vem de Deus, se fortalecendo na palavra do Senhor, naquilo que vai te dar firmeza, que vai te dar edificação. Aleluia. O segundo passo é se alimentar com as coisas de Deus. Uma planta, para ficar bonita, viçosa, ela tem que ser colocada numa boa terra, ela tem que ser regada, de vez em quando tem que colocar ali os adubos, tem que tratar para ela crescer fortalecida. E nós, como servos de Deus, temos que nos alimentar. Se alimentar do quê? Se alimentar da palavra. E tem essa passagem que eu quero compartilhar com você, Colossenses 3, abra aí em nome de Jesus. Olha no que você tem que se alimentar. Colossenses, no capítulo 3. Semente que não se alimenta, planta que não se alimenta, morre. Filhos de Deus que não se alimentam, morre. Coisa triste de se ver. Parecia que ia para frente, daqui a pouco seca, murcha, cai. Irmãos, é triste. Mas o Senhor fala: você quer crescer, você quer frutificar, se alimente, aleluia. Colossenses capítulo 3, no versículo 1, fala o seguinte:
Porquanto se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Do que você tem que se alimentar? Daquilo que vem de cima. Daquilo que vai promover edificação para você. Daquilo que vai te sustentar. Você tem que encher a tua mente. Você tem que encher teu coração. Não com aquilo que te derrota. Não com aquilo que te coloca para baixo. Mas abrir o teu coração para aquilo que vem de cima. Deixa marcado Colossenses 3. E volta lá em Filipenses, em nome de Jesus, no capítulo 4, versículo 8, fala o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, o que devemos pensar? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia! Você quer crescer? Se alimente com aquilo que tem virtude, com aquilo que tem valor, com aquilo que tem boa fama, aquilo que vem de cima. Alimente o teu coração, alimente o teu pensamento, se alimente com aquilo que vai te colocar de pé, em nome de Jesus. Para de comer comida estragada, para de ficar se alimentando com ressentimento. Pessoas que tomam no café da manhã amargura, no jantar é ressentimento, no almoço é tristeza, só se alimenta com aquilo que coloca para baixo, só se alimenta com palavras que a depreciam, que a deprimem. Para, assim você vai morrer. Mas o Senhor quer que você frutifique para Ele. Ele quer que você cresça, aleluia, que dê muito fruto. Mas para você crescer, você tem que se alimentar daquilo que vem de cima. Você tem que repreender, usar essa autoridade no nome de Jesus. Quando vier qualquer pensamento que está roubando o espaço do lugar de Deus, você tem que colocar de lado, você tem que repreender e você tem que buscar aquilo que vem de cima, mesmo com pouca força, diz a palavra de Deus. Não negaste a minha palavra, mesmo com pouca força, às vezes cansado, abatido, tantas coisas, preocupações, aflições, luta, contenda, tantas coisas, frustrações, situações que ocorrem no dia a dia. Mas o Senhor fala: não se alimente disso, não faça disso o seu alimento. O que você tem que se alimentar para você crescer, aquilo que vem de cima. Nesse momento, mesmo com pouca força, não tem nem fadiga, não tem nem força para orar. Quem é batizado no Espírito Santo começa a orar em línguas. Fortalece a ti mesmo. Abre a Bíblia. Pede ao Espírito Santo, me orienta, me dá uma palavra, me sustenta. Eu quero ser alimentado pelo Senhor. Começa a encher o teu coração, a sua mente. E quando vem aquele pensamento, repreenda em nome de Jesus. Tira isso de mim, Senhor. Eu não quero ficar com isso no meu coração, mas eu quero crescer na tua presença. Então eu tenho que me alimentar com aquilo que vem de cima. Volta lá para Colossenses 3. Buscai as coisas que são de cima, versículo 1, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás mortos. Você morreu, amém? Você teve que morrer para nascer de novo, amém, irmãos? Porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, Ele é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele fala aqui mais uma vez: mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelos quais essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andastes, quando vivias nela. Mas agora, repita comigo, agora, despojai-vos. Tira, aleluia, despoje. Eu não posso tirar aqui o meu casaquinho porque o vestido tomara que caia, mas se eu tivesse com uma roupa com manga, eu ia tirar. Despojar, tira aquilo, querido, que não é de Deus. Tira do teu coração, tira da tua mente, se despoje. Vamos voltar para o versículo aqui, versículo 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, despoja, vai tirando em nome de Jesus. Repita comigo: da ira, da cólera, da malícia,
novo, que se renova para o conhecimento. Se renova agora, se veste das coisas de Deus. Vamos nos vestir, vamos nos revestir daquilo que vem de Deus. Em nome de Jesus, venha comigo, versículo 10. E vos vestiste de novo, de quê? Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todo. Revestimos, pois, como eleito de Deus. Agora, leia comigo: santos, amados de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. De sobretudo isso, revestimos de quê? Do amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Deus, para qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando no Senhor com ações em vosso coração, sou de graça em vosso coração. E quando fizestes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Aleluia. Pai, aleluia, aleluia, cheia da nossa canta, lamanaia. Em nome de Jesus, entenda bem, essa tem que ser a sua vestimenta para você crescer, na marcha, na manaia. Você tem que se alimentar daquilo que vem de cima, e você tem que se vestir daquilo que Deus fala para você. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Para crescermos. Sabe o que é triste ver? Pessoas morrendo no meio da sua caminhada espiritual. Pessoas que pareciam que, meu Deus, ia frutificar tanto para Jesus, ia gerar tantos frutos para Jesus, mas não se despiram da carnalidade, não se despiram das atitudes que não agradam ao Senhor, e não se revestiram daquilo que Deus fala. Meu Deus, o Senhor fala. Aleluia, aleluia. Fala assim: eu sou o eleito do Senhor, eu sou um santo de Deus. Santo é separado. Você foi separado. Você foi separado. Você entende isso? Você foi separado. Amaia, cheia, laçura, manaia. Você foi separado para Deus. Deixa marcando Colossenses, abra Salmo 139, em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Salmo 139. O Senhor fala o seguinte: lá no verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Você foi chamado desde o ventre da tua mãe, antes dos teus ossos serem formados, antes de você era uma cheia, o Senhor já te chamava pelo seu nome. Você já foi um separado, um santo, um escolhido, um eleito de Deus. E nós temos que nos revestir. Volta lá, Colossenses, na marcha, ele canta, na manaia. Colossenses 3, revestir, manaia, de entranhas de misericórdia, que tem que gerar dentro de você. Você tem que gerar isso dentro de você. Você tem que frutificar para Deus entranhas de misericórdia. Meu Deus, olhar para o outro e não gerar revolta, mas gerar misericórdia, compaixão, amor. Entender que eu estou aqui como uma eleita de Deus,
serva de Deus, para frutificar para o Senhor. E que eu tenho que ser essa semelhança do Senhor aqui nesta terra, porque quem Deus vai contar? Quem o Senhor vai contar? Para demonstrar amor, para demonstrar misericórdia, para demonstrar compaixão, para suportar o outro em amor. Quem Deus vai contar? Vão ser com aqueles que estão lá fora, que ainda estão mortos espiritualmente, que o espírito dele não foi recriado, ligado e sede do Espírito Santo de Deus para ouvir a voz de Deus? Ou será com cada um de nós que fomos chamados pelo Senhor, eleitos do Senhor, santos do Senhor, para frutificar para o Senhor, frutificar para o Senhor, aleluia! Por isso que temos que nos alimentar daquilo que vem de cima, daquilo que vem de cima, aleluia! E vamos, como filhos de Deus, passar por um processo também em nossa caminhada. Não é só se alimentar. Vai ter um momento que o Senhor vai nos podar. Vai ter um momento que o Senhor vai começar a limpar a planta, limpar a árvore, limpar a nossa vida. Uma planta quando cresce, daqui a pouco você tem que limpar aquelas folhinhas que estão ficando, né, irmã Ilza? Gosta de plantinha. As folhinhas que estão amarelinhas, tem que tirar. Aí cresce uma planta daninha, né? Você tem que arrancar para que aquela planta cresça com força. E o Senhor faz isso conosco. Vai ter um momento da poda, vai ter um momento que Ele vai limpar, que Ele vai ter que tirar alguma coisa dentro de nós que está nos enfraquecendo, aleluia! Limpar. João 15, do 1 ao 4, abra lá em nome de Jesus, para você crescer e você frutificar. Tem esses processos que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Glórias a Deus. João capítulo 15, a partir do versículo 1, fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, mas Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, se nós não estivermos nele, não daremos fruto. E a vara que está nele, aquela que já está frutificando, não se assuste que no decorrer da nossa caminhada, ele vai limpar. Vai ter áreas que ainda precisam ser limpas. Como é que vai ser feita essa limpeza? Pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, aquele que abre o coração. A palavra nos limpa, a palavra nos direciona, a palavra nos orienta, a palavra nos ensina, a palavra nos exorta, a palavra nos edifica, para que venhamos a frutificar mais para o Senhor. E por fim, frutificar para Deus. João 15:5, você já está aberta em João 15? O desejo do Senhor é que venhamos a frutificar muito para Ele. Ele fala: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Abra lá em Colossenses capítulo 1, em nome de Jesus. Colossenses é tremendo, um livro maravilhoso. Medite nas verdades que está escrito aqui, ele vai edificar muito a sua vida. Colossenses no capítulo 1, no versículo 5, ele quer que você frutifique para Ele. Fala o seguinte, Colossenses 1, versículo 5: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, e já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também em vós, neste
desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a nossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, com alegria, frutificando para o Senhor, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo com sabedoria e inteligência espiritual. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento, que eu venha agir não com a minha sabedoria humana limitada, mas que eu venha agir conforme a tua sabedoria, que eu venha tomar atitudes que venha glorificar o teu nome. O Senhor colabora comigo, o Senhor me fortalece, me ajuda em nome de Jesus. E para continuarmos a frutificar no Senhor, eu quero que você abra, não está aí, mas eu quero que você volte lá para Gálatas 5,16. Entendemos um processo tremendo. Morre, cresce, se alimenta, é limpo e frutifica. Temos que estar abertos para isso, amém? Gálatas 5, lá no versículo 16, o Senhor fala o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, ou não vai satisfazer a concupiscência da carne. Eu quero chamar a atenção para nós aqui esta noite. O Senhor nos fala para cumprirmos, para frutificarmos. Na nossa carne nós não vamos conseguir, mas nós temos que andar em espírito. E andar é um ato contínuo, amém? Você não anda um dia e no dia seguinte você fica, só se tiver algum problema, alguma enfermidade. Mas todo dia você tem que se locomover, você tem que se movimentar. É um ato contínuo. Não basta um dia, meu Deus, que bênção, aquele culto, ou aquela vigília, ou aquela consagração, eu estou no Espírito, glória a Deus. E naquele dia eu estou andando em Espírito. E se vier alguma situação, eu estou em Espírito, eu estou ligado, eu vou frutificar para Deus. Eu não vou agir na minha carnalidade. Mas tem o dia seguinte, tem a semana seguinte, e eu não posso paralisar na minha vida espiritual. O Senhor, na palavra dele, lá em Romanos 1,17, ele dá uma recomendação de como o justo tem que viver. Ele dá uma recomendação. Como é que o justo tem que viver? Romanos 1,17, na parte B, vai falar: o justo viverá da fé, pela fé. Uma maneira de nós vivermos nessa vida, de alcançarmos essas situações, é pela fé. Se eu não tiver fé, eu nada alcanço. Mas o Senhor também nos orienta, uma maneira de andar em espírito. Acordar de manhã, orar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Espírito Santo, me ajuda neste dia. Eu não sei o que eu vou enfrentar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero frutificar para Ti. Eu quero frutificar para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, é necessário ter esse comportamento de servos de Deus, andar em espírito e não cumprir o desejo da nossa carne. Sabe por quê? A humanidade, ela se inclina para a carne. Romanos 8, já estamos encerrando, para nós finalizarmos aqui.
Romanos 8, no versículo 5, ele fala o seguinte, Romanos 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, amém? Você pode declarar isso? Eu morri para nascer de novo em Cristo Jesus, para crescer na presença do Senhor, para me alimentar daquilo que vem de cima, para ser limpo pela palavra e para frutificar para Deus em nome de Jesus. Portanto, vós, porém, versículo 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós vamos nos levantar esta noite, aleluia, e vamos nos posicionar diante do Senhor. Não deixar que a natureza humana venha nos inclinar para a obra da carne, porque a obra da carne é inimizade contra Deus. Mas que nós venhamos a nos inclinar, nos voltar, nos render para o Espírito Santo de Deus, para que venhamos a frutificar o caráter de Deus sobre a nossa vida. Todos nós, num processo contínuo, com o coração aberto para o Senhor. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Se há algo na tua vida, alguma área na tua vida que você reconhece que precisa morrer para gerar vida de Deus, se presente diante do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Coloca o teu eu em holocausto. Coloca o teu eu em oferta diante de Deus. Deseje mais do Senhor no teu coração. Deseje mais de Deus nas tuas atitudes. Deseje mais de Deus no teu proceder, em nome de Jesus. Deseje crescer na presença de Deus, amadurecer na presença de Deus, frutificar para o Senhor. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, sim, Pai. Nós entendemos a tua palavra, Senhor. E o desejo do teu coração, que cada um de nós venhamos a frutificar em tua presença. Ah, Senhor, que o fruto do teu Espírito possa ser cada vez mais evidente em nossas vidas, evidente em nossas atitudes, evidente em nosso comportamento, evidente no nosso falar, no nosso proceder um para com o outro, no amor ao próximo e na misericórdia. Ah, nos sustentar um ao outro.